No Pensa e Creia de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 15, a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas. Os trajes que devem usar e que não devem ensinar outras pessoas. O que significa essa mensagem? Vamos ler o texto para nós termos, pelo menos até o verso 12, para nós termos uma ideia do que é que versa a pergunta, sobre o que é que versa a pergunta. Diz lá a palavra de Deus: da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Essa pergunta depende de um conhecimento prévio, depende de um esclarecimento preliminar, que eu vou ter que fazer hoje para depois chegar na essência dessa pergunta. Eu vou ter que desdobrar a resposta em 2 programas, em 2 Pensa e Creia. Porque para que nós entendamos o papel da mulher na igreja, nós temos que entender o papel da mulher na família. Uma coisa está vinculada à outra, e eu quero que nós meditemos hoje sobre a questão do papel da mulher na família, onde a Bíblia também fala que a mulher deve ser submissa ao marido, E por quê? Eu acredito que a questão que se levanta em relação à submissão da mulher, ao papel da mulher na relação conjugal, o fundamento. As pessoas querem saber o fundamento. E, diante de uma pergunta como essa, é bastante tentador para nós procurar uma resposta que se concilie, que se alinhe ao pensamento moderno, para não parecer antiquado, para não parecer retrógrado. É o que as pessoas morrem de medo de parecerem retrógradas. Então, elas tentam, de alguma forma, conciliar a palavra de Deus com as tendências seculares. E nós sabemos que hoje a tendência secular, a tendência normal, é um igualitarismo completo na relação conjugal. Mas a Bíblia não é o que nós gostaríamos que ela fosse. Ela não se apresenta como nós gostaríamos. A Bíblia não é o que nós queremos. A Bíblia é o que ela é. A palavra de Deus é o que ela é. Por isso que a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós diríamos, o homem secularizado não entende as coisas de Deus porque parece loucura. E é importante nós entendermos que, para a Bíblia, o casamento é algo profundamente espiritual, a família é algo profundamente espiritual. Esse vínculo, esse laço, de afeto, de compromisso, de aliança que forma a família, é espiritual e deve ser discernido espiritualmente. Então, sempre que algo na palavra de Deus parecer loucura para você, parecer completamente dissociado da cultura que você vive, parecer retrógrado para você, dê uma chance ao Espírito Santo. Abra o teu coração e pense o seguinte: será que não tem algum fundamento aí que eu não estou entendendo? Será que não tem algum fundamento que minha cultura perdeu e que é importante? Porque a Bíblia diz realmente que a mulher deve ser submissa ao marido na família. E a palavra fala ali em Efésios 5, 22 e 23, diz assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E aqui vem a palavra que culturalmente hoje é muito resistida. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja.
Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Está falando de Jesus e faz aqui uma relação, né? A cultura secular acha esse texto injusto, acha uma manifestação de uma cultura patriarcal e pré-moderna, né? Mas como nós podemos honrar o texto? Como nós podemos honrar o texto da palavra de Deus sem ceder para as pressões da cultura do nosso tempo? A primeira coisa que nós temos que afirmar é que a Bíblia afirma com toda clareza que homem e mulher são iguais em direitos, em dignidade, em valor diante de Deus. Não há diferença em valor, não há diferença em dignidade. A palavra fala, no 3:28, que nos olhos de Deus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Quer dizer, pois todos são um em Cristo Jesus, diz a palavra. Então não há... Ninguém é superior, ninguém é inferior. Nós somos iguais em valor e iguais em dignidade. Mas há diferença de papéis na família. Esse é o ponto. Embora a Bíblia afirme que nós temos os mesmos direitos e plenamente a mesma dignidade, o mesmo valor, etc., no contexto familiar há uma diferença entre os papéis, o papel da mulher, especialmente na família. Quer dizer, na família especialmente, na família, no contexto familiar, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. E aqui quer dizer, mas nós vamos entender como é que se dá essa submissão aos olhos da Bíblia, e nós temos que entender que no aspecto do papel de cada um no casamento, o teu papel como mulher, o teu papel como homem, a Bíblia não é igualitarista. A Bíblia é complementarista. Há uma relação de complementariedade entre o homem e a mulher no casamento. Porque para Deus, a Bíblia fala assim, 1 Coríntios 11, verso 11, isso aqui na nova versão transformadora. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. A relação é complementar. E o que significa essa submissão tão temida, tão polêmica, tão controversa? Não significa menor valor, não significa inferioridade, não significa a mulher ser empregada do seu esposo, não significa domínio do homem, não significa autorização para ele dar ordem para a mulher, mandar na mulher, não significa a mulher se submeter aos abusos e aos caprichos do seu marido. Significa que o homem tem a liderança da família. Entenda isso. O homem tem a liderança da família. Alguém tinha que liderar a casa. Alguém tinha que liderar a família. E Deus estabeleceu que esse alguém é o homem. Por quê? Por que o homem? A Bíblia não diz com clareza. A Bíblia não fala, apenas faz uma comparação entre o homem, o papel do homem com a mulher, do papel de Cristo com a igreja. E isso me faz chegar à conclusão que o homem tem a liderança da sua casa, porque cabe ao homem, e esse é o ponto que eu queria que você prestasse bem atenção. O homem, eu digo o seguinte, o homem tem a liderança porque cabe ao homem morrer primeiro. Como assim cabe ao homem morrer primeiro? No caso de aparecer um ladrão na casa, quem é que tem que ir lá lidar com o ladrão? No caso de aparecer uma ameaça para a família, quem é que tem que enfrentar primeiro, prioritariamente, essa ameaça? É o homem. É o homem que tem que assumir a função de garantir segurança, proteção para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. É o homem que é convocado para a guerra. Nós vemos isso agora lá na Ucrânia. As famílias, há um corredor humanitário para as mulheres e para as crianças. Os homens não. Os homens têm que enfrentar a guerra. Quem é convocado para proteger, para dar segurança, para livrar a casa é o homem. O homem tem uma função de proteção, de dar segurança para a casa que justifica a sua liderança. E o homem também cabe ao homem, embora não isoladamente, não prioritariamente, claro, isso
o homem faz de forma compartilhada com a mulher, principalmente nos dias de hoje. Não era tanto assim antigamente, mas nos dias de hoje, mas cabe ao homem trazer provisão para a sua casa, é o homem que sustenta a sua casa. O fato de caber ao homem esse papel de garantir a segurança, garantir a proteção, garantir a provisão da sua casa, dá a ele a responsabilidade, não o privilégio. A liderança não é um privilégio, a liderança é uma responsabilidade que o homem tem que assumir, e assumir com profundo compromisso pela sua casa, pela sua família. Não é uma autorização para mandar, mas é uma delegação de uma liderança, de uma responsabilidade para o homem liderar a sua casa. Existe um pensador inglês chamado Edmund Burke, que é um grande pensador do século XVIII. Ele dizia que a família é o nosso pequeno pelotão. A família é o primeiro pelotão da vida de alguém. E, vamos dizer assim, o capitão desse pelotão, o comandante em chefe desse pelotão é o pai. É o pai que tem que proteger, é o pai que tem que morrer por esse pelotão. Né? É por isso que a Bíblia fala, assim como Efésios 5, 24, 25, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Quer dizer, nós temos essa responsabilidade. Numa situação de ameaça, numa situação de perigo, cabe ao homem correr o risco de vida, cabe ao homem entregar a sua vida pela sua casa. Então, assim, voltando, a liderança masculina é uma responsabilidade de liderar a família, e não de mandar na mulher. A mulher está ali para se relacionar com o homem, complementando a sua liderança. A palavra submissão está muito ligada a essa ideia de uma missão conjunta. Submissão dá a ideia de uma missão compartilhada. O homem lidera, qual que é a missão compartilhada? Edificar uma casa, construir uma família. Homem e mulher têm a missão de construir a família. A liderança é do homem, mas a mulher compartilha dessa liderança. A Bíblia diz que a mulher foi tirada do lado do homem, né? Não, nem do pé nem da cabeça, mas do lado, da costela, para estar ao seu lado e para liderar junto com ele. Então, esse é o fundamento, esse é o princípio que está por trás da liderança masculina. Não é um privilégio, né? É uma responsabilidade que o homem entrega ao homem, que Deus entrega ao homem, né? Por conta da necessidade de garantir a preservação, a segurança e o sustento do lar. E no próximo Pensa e Creia, nós vamos esclarecer a outra parte, que é o papel da mulher, né? O ministério, como é que a mulher exerce o ministério na igreja. Pense e creia.